Olá, povo de Deus, tudo bem? Olha, eu estou aqui gravando esse vídeo como eu havia prometido, falado que estaria fazendo isso tudo com vocês. Espero que dê certo esse conteúdo aqui e eu consiga mandar nas mídias sociais. Eu falei para a igreja que estaria fazendo estudo sobre o dízimo. Lá em Malaquias capítulo 3, no versículo 10, nós vamos dar início. Que legal. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Bom, já vou entrar explicando o seguinte: todos nós queremos a bênção, mas às vezes não queremos pagar o preço por ela. E às vezes até falamos assim, mas Jesus já foi crucificado, não preciso me sacrificar. Exato. Só que a questão do dízimo, nós precisamos entender que também é uma necessidade para a igreja. Não só você é beneficiado, como também a igreja é abençoada, porque como que se mantém a obra eclesiástica? Então, se você for em todas as denominações, igrejas de todo quanto é tipo, e religiões de tudo quanto é tipo, você vai ver que existe ali uma forma de ofertar e de dizimar. Eu dou o exemplo da igreja católica, que é uma igreja que pratica o dízimo. E eu conheço o caso de que o padre manda o coroinha, vai lá na casa da irmã recolher lá a doação, porque precisa. E vai lá e a irmã está assim na igreja, olha, eu vim aqui porque tem que recolher o dízimo, porque é para sustento da obra de Deus. Então a Bíblia fala assim: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção, que dela vos advinha a maior abastança. Então, a bênção ele promete a você, ele já deu a você. Agora, o dízimo é um ato de amor. Aí, ó, ele fala assim: trazei todos os dízimos. Olha o que diz em Provérbios capítulo 3. Eu também vou tentar ser bem objetivo, para ficar muito longo, né, o vídeo. Perdoa o barulho, eu não consegui ainda resolver a questão da sonorização, mas logo nós vamos dar um jeito. Lá em Provérbios, no capítulo 3, a Bíblia diz assim, ó, então grava bem essa palavra aí, todos, né? Trazei todos os dízimos. Provérbios 3 diz assim: versículo 9: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Então o que o Provérbios ensina? Honra o Senhor com a sua fazenda. Então no passado você sabe que eles dizimavam das verduras, das frutas, dos gados, das plantações. Então a Bíblia fala assim: hoje você talvez não seja um fazendeiro, ou pretenda ser, né? Hoje você é uma pessoa assalariada, que tem sua fonte de renda. Alguns às vezes têm lá, trabalha numa empresa, mas trabalha vendendo alguma coisa. Tem 2, 3 tipos de renda. Alguns trabalham por conta de um emprego fixo e ela faz o salário dela, ele faz o salário dele. Outros é aposentado. Então eu quero explicar para vocês sobre essa questão de todos, trazer todos os dízimos. Deus não quer mais, Ele só quer os 10%. Ah, mas Deus precisa, Deus não precisa. A obra de Deus necessita. Para você que é membro aqui da igreja, você sabe a necessidade que é. A igreja, para ela estar de pé, ela precisa dos dízimos e das ofertas. A Bíblia diz então: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Ou seja, o que é primícia? Primícia da tua renda. O dízimo, ele não pode ser o último.
O dízimo ele tem que ser a primícia. A oferta ao Senhor tem que ser uma primícia. A primícia é aquilo que você faz em primeiro lugar. Então, eu amo a Deus, mas eu deixo Deus e a igreja em último lugar. No fim das contas, o que acontece? A pessoa nem dinheiro tem para dizimar mais, porque já gastou tudo. Eu aprendi por muito tempo na Igreja da Graça, nossos líderes, missionário, pastor Jaime, meu ex-líder, né? E ele falava uma coisa que é interessante: você não faz conta com o dinheiro do vizinho. Então, da mesma maneira, ele ensinava isso para nós. Da mesma maneira, nós não podemos fazer conta com o dízimo. O dízimo é do Senhor. Então, você recebeu o seu prolabore, recebeu a sua ajuda, recebeu o seu salário, separa os 10%. Separa os 10% e devolva para a obra de Deus. Aí a Bíblia fala assim: se eu honrar a Deus com as minhas fazendas e com toda a primícia da minha renda, no versículo 10, se encherão os meus celeiros, os teus celeiros, abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares. Então, tem pessoas que não devolvem o dízimo por medo, falam assim: mas se eu tirar vai faltar. Mas a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. A matemática de Deus, quando você tira, sobra. Né? É a matemática do homem: quando você tira, falta. A de Deus não falta, sobra. Prospera, se torna abundante, porque é uma semente que você está plantando. No livro Provérbios, o capítulo 31 de 2 Crônicas, fala assim. Só esses 3 livros aqui. 2 Crônicas 31 fala de Ezequias. O Ezequias, ele era um homem de Deus, o rei. E ele prosperou muito, pessoal, porque eu não vou ler todo o capítulo. Depois você lê, capítulo 31 todo, aí você lê. Eu vou ler dos 5 em diante. Olha só. Depois que este dito se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto, e de azeite e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância, e também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Então, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias. Dízimo e oferta tem que ser primícia. A sua vida com Deus tem que ser primícia. Um exemplo: a semana tem 7 dias: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. O domingo você precisa reservar a Deus. Domingo é dia de ir para a igreja. Não porque eu tenho que sair, eu tenho que passear. É válido, muito bom passear, mas olha, principalmente aos domingos, você precisa estar na igreja. Então separa ali, organiza, né? O nosso culto, um exemplo aqui na igreja, é 8 horas da manhã, então dá o ar da graça, venha para a igreja, reserva aquelas horinhas ali para Deus, e depois você vai passear, vai para os seus afazeres, sabe? Mas não deixe de buscar a Deus. Primícia, Deus em primeiro lugar. Então os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Judá, e os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. Então, eles traziam, era tanta abundância que eles faziam uns montões, era muita coisa. Deus prosperou muito eles, por causa da fidelidade deles. Então, você não crê na prosperidade de Deus? Ele só prospera se a gente for fiel. A Bíblia diz então, o que acontece é que quando você recebe o seu salário, a sua ajuda, você dizima, você está simplesmente falando assim: Senhor, toma conta da minha renda, abençoe e prospera a minha renda, minha fonte de renda. Não deixe de devolver o dízimo a Deus.
Diz o quê? Então no terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo acabaram. Ou seja, vindo pois Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo. Bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que essa oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Olha que lindo. Então disse Ezequias que se preparassem as câmeras, na casa do Senhor, e as prepararam. Aí no versículo 20, e no versículo... Aí continua falando, Ali eles meteram fielmente as ofertas e os dízimos, porque as pessoas que tomavam conta tinham que ser fiel e prestar conta, a cargo de Conanias e tal. Aí no versículo 20 e versículo 21 diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus, e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar ao seu Deus. Com todo o seu coração o fez, e prosperou. Eu queria falar desse finalzinho aqui, porque tudo o Ezequias, ele fez com muito amor e carinho e fidelidade. E aí tudo que ele fez prosperou. O que eu quero passar para você? Tudo que você fizer vai prosperar. Então não deixe de reservar, de separar aquilo que pertence a Deus, Não, pastor, mas é porque não dá, não sobra, Mas é aí que está, entra um devorador. Depois eu quero trazer uma explicação sobre o migrador, devorador, destruidor, que vem para destruir a fazenda, destruir a sua renda financeira, destruir a sua casa. Então, consequentemente, a sua família. Seja fiel ao Senhor e Ele vai fazer você abundar, Ele vai fazer você prosperar. Malaquias 3,10 é a referência. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, Deixa eu abrir aqui. Para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e depois fazer prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Acertei, não errei não. Então, você quer uma bênção tal na sua vida? Eu quero, pastor. Seja fiel a Deus e fiel à igreja. Eu estou aqui gravando do salão da igreja. Então, seja fiel a Deus e seja fiel à igreja, Como que eu sou fiel a Deus, pastor? Na sua santidade, na sua devoção, na sua fidelidade, Não, eu creio, Deus está comigo. E como eu sou fiel à igreja, pastor? Ajudando, contribuindo. Olha, irmão, desde uma limpeza, de uma organização, a doações, A doações. Então, ou seja, isso, doações financeiras, Um sente no coração de dar um vaso, uma planta, outro sente no coração de doar um tapete, outro sente no coração de doar algo que seja utilizado na igreja. Então fica com esse estudo aí em nome de Jesus. Claro que é muito mais, não dá para me pregar a Bíblia toda em um único vídeo, Então vamos aprendendo junto com a palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Quero fazer uma oração com você, a oração da fidelidade. Curva a sua cabeça se você puder, fecha os seus olhos agora, Pai. Eu oro agora, Pai, abençoando a vida dessa pessoa. Ela acabou de ouvir a respeito dos dízimos e das ofertas. Eu te peço que, assim como aquele povo foi fiel nos dízimos e nas ofertas e prosperou, assim também, meu Deus, essa pessoa ela vai fazer um voto hoje de devolver aquilo que pertence a Ti, Senhor. Oh, meu Deus, sua palavra diz, roubará um homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, e que te roubamos? O profeta diz, nos dízimos e nas ofertas ao sábio. Com maldição sois amaldiçoado. Meu Deus, eu tenho certeza que essa pessoa não quer a maldição. Ela quer a bênção sobre a vida dela. Então eu oro por ela, para que ela seja fiel, meu Pai, e ela devolva aquilo que pertence ao Senhor, Pai, com honestidade, com fidelidade. Embora as pessoas não vejam, mas os olhos do Senhor estão por toda parte. Ele conhece a intenção do nosso coração.
Eu abençoo a vida da minha irmã, do meu irmão, eu abençoo essa casa, aonde esse vídeo chegar, que a bênção do Senhor também chegue, Pai. E que a prosperidade, que é um dom do Senhor, esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Fica com Deus e fique na paz.